Aviso: conteúdo a seguir não é indicado para pessoas sensíveis. Você foi avisado. What the hell listas? 4 serial killers mais que assustadores. Ed Gein, o açougueiro louco. Edward Theodore Gein, mais conhecido como Ed Gein, foi um assassino e ladrão de lápides americano condenado pelos homicídios de 2 pessoas e suspeito no desaparecimento de outras 5. Seus crimes, cometidos em torno da sua cidade natal de Plainfield, Wisconsin, ganharam muita notoriedade após autoridades descobrirem que Gein exumou corpos de suas lápides e fabricou troféus e lembranças a partir dos ossos e peles das pessoas. Gein confessou ter matado 2 mulheres, a dona de uma taverna Mary Hogan em 1954 e a proprietária de uma loja de ferragens em Plainfield, Bernice Warden, em 1957. Edward foi inicialmente considerado inapto para ser julgado e confinado a um centro de saúde mental. Em 1968, foi considerado culpado, mas legalmente insano no assassinato de Warden, sendo enviado para uma instituição psiquiátrica. Ele faleceu no Mendota Mental Health Institute, de falha no fígado induzida por câncer, aos 77 anos, em 26 de julho de 1984. Está enterrado próximo à família no cemitério de Plainfield, em um túmulo sem identificação. Vamos citar alguns fatos pertinentes desta história. A mãe de Ed, Augusta Gein, era muito rigorosa e extremamente religiosa. Além de pedir que os filhos fizessem amizades, ela passava boa parte do tempo pregando para eles, ou seja, lendo passagens da Bíblia, dando sermões sobre moralidade, morte e sobre as mulheres. Certa vez, Augusta disse que as mulheres, exceto ela, eram todas prostitutas enviadas pelo diabo. Agora todos temos provas de como isso afetou Ed, não é mesmo? Outro detalhe, porém muito mais what the hell, é que Ed não apenas sumiu com as 2 vítimas conhecidas, mas as decapitou, escalpelou e mutilou. Mary literalmente virou uma máscara. Bernice teve sua cabeça guardada numa caixa e seu coração num saco na cozinha, pronta para ser servida de refeição. Em relação a essa imagem, não podemos confirmar sua veracidade, visto que a internet há muitos itens atribuídos ao Ed Gein, mas a grande maioria são criações inspiradas nessa história. Você consegue encontrar imagens da época, algumas bem perturbadoras que foram feitas pela polícia na época. John Wayne Gacy, o palhaço assassino. John Wayne Gacy foi um assassino em série e estuprador estadunidense, conhecido como palhaço assassino, acusado de torturar, estuprar e matar ao menos 33 adolescentes entre 1972 e 1978 no condado de Cook, no estado de Illinois, na região metropolitana de Chicago. Ele foi condenado a 21 prisões perpétuas e 12 penas de morte. Todos os assassinatos conhecidos perpetrados por Gacy foram cometidos em sua casa, no bairro de Norwood Park. Suas vítimas eram trazidas à sua casa forçadas ou por subterfúgios enganosos. Todas, exceto a sua primeira vítima, tal qual foi esfaqueada até a morte. Porém, os outros
foram mortas por asfixia ou estrangulamento com um garrote improvisado. Gacy enterrou 26 de suas vítimas sob o assoalho de sua casa. Outras 3 vítimas foram enterradas em outras partes de sua residência, enquanto os cadáveres das 4 últimas vítimas foram jogadas no rio The Plains. Condenado por 33 assassinatos, Gacy foi sentenciado à morte no dia 13 de março de 1980 por 12 desses crimes. Ele passou 14 anos no corredor da morte antes de ser executado, via injeção letal no centro correcional de Stateville no dia de 10 de maio de 1994. Gacy ficou conhecido como palhaço assassino por conta de seus trabalhos de caridade, eventos para obtenção de fundos e festas infantis, nos quais ele se vestia como Pogo, o palhaço, ou Patches, o palhaço, personagens os quais ele mesmo criou. Vamos a alguns fatos importantes. Gacy tinha um pai chamado John Stanley, que era mecânico e veterano da Primeira Guerra Mundial. Esse pai o depreciava e o agredia constantemente, e foi assim por toda sua infância e adolescência. Todo esse ódio provavelmente veio da guerra e da homofobia, pois Stanley acreditava que Gacy era, como ele dizia, abre aspas, maricas, fecha aspas. Imagine tudo isso potencializado pelo alcoolismo. Apesar de Gacy mais tarde ter se declarado bissexual, talvez no fundo ele não se aceitava. E após obter os seus prazeres, punia os jovens garotos, assim como seu pai o punia. Claro, guardadas as devidas proporções. Outro fato importante: se não fosse pela sua última vítima, Robert Peast, de 15 anos, Gacy poderia ter ceifado ainda mais vidas inocentes. Robert trabalhava numa farmácia quando Gacy o abordou, oferecendo emprego, no qual pagaria o dobro. Além do gerente da farmácia ter visto Gacy e Robert conversando, o próprio Robert chegou a avisar sua mãe que iria encontrar um tal empreiteiro sobre uma tal proposta de emprego, mas não citou nomes e logo em seguida desapareceu. Talvez por não se encaixar no padrão de rebelde fugitivo, a polícia pôde ligar todos esses pontos e chegar finalmente ao temido palhaço assassino. Dennis Rader, BTK. Dennis Lynn Rader é um assassino em série americano conhecido como BTK, um apelido que ele deu a si mesmo, que é uma abreviação de Bind, Torture, Kill, ou traduzido em português, amarrar, torturar, matar. Ou também era conhecido como Estrangulador BTK. Entre 1974 e 1991, Rader matou cerca de 10 pessoas na cidade de Wichita e Park City, no estado do Kansas, e enviou cartas provocadoras à polícia e jornais locais descrevendo os detalhes de seus crimes. Após um hiato de um pouco mais de uma década, Rader voltou a mandar cartas, em 2004, que levou à sua prisão no ano seguinte. Não muito tempo após ser preso, ele confessou seus crimes e se declarou culpado perante o juiz. Ele recebeu 10 sentenças de prisão perpétua pelos homicídios que cometeu, sendo encarcerado na instituição correcional El Dorado, em Prospect Township, no condado de Butler, no Kansas. Vamos a alguns fatos pertinentes. Desde muito jovem, Rader nutria várias fantasias sexuais sádicas que envolviam torturar mulheres presas e indefesas. Ele também mostrava sinais de zoosadismo ao torturar, matar e enforcar animais pequenos. Rader buscava satisfazer seus fetiches sexuais por voyeurismo, que é o ato de observar outras pessoas na sua intimidade, além de asfixia autoerótica e cross-dressing. Para quem não sabe, é o ato ou modo de vida de possuir
uma expressão ou identidade de gênero associados ao gênero oposto. Continuando, ele costumava espionar as vizinhas enquanto se vestia com roupas de mulher, incluindo roupas íntimas femininas que ele havia roubado. Então chegava ao prazer com cordas ou outras amarras em seus braços e pescoço. Bizarro é pouco. Em 2004, a investigação sobre o assassino BTK já havia sido arquivada, sendo considerado um cold case. Nessa época, Rader havia lido no jornal uma matéria sobre os quase 30 anos do primeiro crime do BTK, o assassinato da família Otero. Porém, naquela altura, poucas pessoas na cidade de Wichita se lembravam dos assassinatos com clareza, e muitos policiais acreditavam que possivelmente o BTK estivesse morto. Isso deixou Rader irritado e ansiando por reconhecimento. Ele voltou a mandar uma série de cartas e mensagens para a mídia local. Um total de 11 comunicações. Um grande erro, pois a polícia sabia dessas cartas, abriu uma nova linha de investigação. A polícia encontrou metadados incorporados em um documento do Microsoft Word excluído, que o Rader não tinha conhecimento, que ainda estava dentro do disquete. O metadado continha as palavras Christ Lutheran Church, e o documento foi marcado como modificado pela última vez por Dennis. Uma busca na internet mostrou que havia um Dennis Rader que era presidente da igreja luterana local. Chegaram à sua casa, avistaram o mesmo carro da mesma cor que foi pego pelas câmeras de um estacionamento, da onde saiu um homem misterioso colocando uma caixa de cereal na caçamba de uma outra caminhonete, ao qual mais tarde, em outra carta, BTK perguntaria sobre ela. Entretanto, não era o bastante para prendê-lo. A polícia obteve então um mandado judicial que permitiu aos investigadores acesso ao exame do teste de Papa Nicolau da filha de Dennis Rader, que estava na clínica médica da Universidade Estadual do Kansas. O teste de DNA mostrou que havia um laço familiar entre a pessoa que tinha feito o Papa Nicolau e a amostra de DNA retirada das unhas da falecida Wegerly, uma de suas vítimas. Isso mostrava que o assassino era um parente próximo da garota. Então, filha de Rader, combinando com as outras evidências, como o carro, por exemplo, foi o suficiente para a polícia conseguir um mandado de prisão contra Dennis Rader. Richard Ramirez, o perseguidor noturno. Ricardo Leiva Munhoz Ramírez, mais conhecido por Richard Ramirez, foi um assassino em série, estuprador, sequestrador, pedófilo e assaltante norte-americano que atuou na região da Grande Los Angeles e São Francisco entre 1984 e 1985. Primeiramente, Ramírez recebeu da imprensa a alcunha de The Walk-In Killer e Valley Intruder, já que seus primeiros ataques aconteceram na área do Vale de San Gabriel. E então, Night Stalker, perseguidor noturno, pois a grande maioria de seus crimes eram cometidos na calada da noite. Ramirez, nos seus ataques, utilizou uma variedade de armas, incluindo armas de fogo, facas, machetes, chave de roda, martelos, assim como chutes de pisões. Ele ficou conhecido também pelo uso de imagens satânicas como pentagramas, que desenhava com batom nos locais dos ataques e nos corpos das vítimas. Ramirez nunca expressou qualquer remorso por seus crimes. Ainda insultava e dava risadas durante o julgamento. O juiz que assinou sua 19ª condenação de pena de morte afirmou que seus atos demonstravam crueldade, insensibilidade e perversidade além de qualquer compreensão humana. Ramirez foi condenado em 1989 por 13 assassinatos de 15 cometidos, 5 tentativas de homicídio, 11 atos de agressão sexual e 14 roubos. Faleceu em 2013 devido às complicações de um linfoma, enquanto aguardava execução no corredor da morte em San Quentin.
Vamos aos fatos peculiares dessa história. Quando tinha 13 anos, Richard começou a passar muito tempo com seu primo Mike, um veterano das forças especiais do exército que cumpriu serviço militar no Vietnã. Mike fascinou o primo Ramirez, mostrando-lhe fotografias de mulheres vietnamitas que se gabava de ter torturado e assassinado. Os dois entretinham-se a usar drogas e viajar de carro, e de acordo com Ramirez, foi nesta altura que o primo lhe ensinou a disparar uma arma de fogo e a cortar pessoas de forma efetiva, ou seja, mortal. Mike acabaria por assassinar a esposa enquanto Ramirez assistia a poucos metros dali. Poderia esse fato ter influenciado Ramirez a se tornar aquele monstro sem piedade? Ramirez também era fã da banda australiana de hard rock AC/DC e, de acordo com fontes policiais, vestiu uma camisa da banda quando cometeu algum de seus crimes, tendo até deixado para trás um chapéu da banda no local. A canção Night Prowler do álbum Highway to Hell, que descreve a entrada sorrateira noturna no quarto de uma pessoa, era, alegadamente, a canção favorita de Ramirez e contribuiu para sua alcunha Night Stalker. Anos mais tarde, o incidente foi descrito na edição dos AC/DC do programa da VH1 Behind the Music. A banda explicou que, embora a canção tivesse adquirido uma conotação negativa associada aos homicídios, na realidade ela era sobre um rapaz que entrava às escondidas no quarto da namorada, sem os pais dela terem conhecimento. A banda chegou a cancelar eventos nos Estados Unidos do então novo álbum Fly on the Wall, após a má publicidade. Se você chegou até aqui, dê mais uma força para o canal e se inscreva. Deixar seu gostei e comentar também é muito importante. Até o próximo vídeo, valeu!